Olá, você que está conosco, nosso amigo, telespectador, telespectadora e, sobretudo, você estudante da Escola Pública Paranaense, você colega educador. Eureka, 8º programa Eureka especial para o exame preparatório, aliás, é o preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A sua prova acontece agora no dia 27 de agosto, então esteja a par disso e há um motivo de preocupação. Não é uma preocupação grande, nada que mereça dificuldade. Mas é o seguinte, se até o dia 11 de agosto você não receber nenhuma notícia, ou melhor, não receber via correio a confirmação da sua inscrição, entre 11 e 18 é necessário se preocupar. Então, 11 de agosto é uma data estabelecida como interessante, é um marco. Se até o dia 18, este limite final, você não tiver absolutamente nenhuma informação do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, é hora de se preocupar sim. Mas há meios para contornar tudo isso e fazer uma bela prova no dia 27. O que é curioso, a data de 11 de agosto. 11 de agosto é o dia do estudante. Cá para nós, é o dia do pendura. Mas o pendura no bom sentido, não vejamos isso do ponto de vista negativo. É que dentre as muitas ideias lá atrás, estudantes de Direito do Largo São Francisco, da USP, da Universidade de São Paulo, resolveram, naquela manhã em que estudavam, almoçar. Até aí nenhum problema, teriam que almoçar mesmo. A questão é que este almoço, ele trouxe um não pagamento da conta, o famoso dia do pendura. Claro que mais tarde eles acertaram o seu débito com o proprietário do estabelecimento, do restaurante e da lanchonete, ficou tudo bem. Mas a data é marcada como dia do pendura. Gentilmente, se você quiser exercer esse dia, negocie antes, pague antecipadamente ou dê a certeza de que você pagará depois e pendure no dia. Mas cá para nós é um dia que é irônico, satírico. Já o movimento estudantil tem esta data do dia 11 de agosto como um marco de reivindicações, de protesto, de decisões. E o INEP, curiosamente, usa o dia 11 de agosto, né, essa data, como um marco para você receber o seu cartão de confirmação das inscrições. Então, se não houver recebimento, como dissemos, entre em contato pelo www.inep.gov.br, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Mudando de assunto e entrando no encontro de hoje especificamente, e eu forneço o telefone depois, no outro bloco. Mas voltando ao nosso encontro, é o momento de observar a física. A física delineada nas suas minúcias, nos seus encontros pessoais, íntimos, como o professor Tony terá agora com você. Acompanhe a física. Olá pessoal, o uso da energia elétrica é muito importante no nosso cotidiano, mas a produção da energia elétrica pode causar impactos ambientais. Essa produção nós temos que tomar alguns cuidados, a gente viu vários tipos de energia no programa anterior, mas hoje a gente vai se preocupar com o consumo, os devoradores de energia que a gente tem na nossa própria casa, como é o caso do chuveiro elétrico, dos aquecedores, nesse friozinho o aquecedor é muito legal, né? E também outros equipamentos. Mas você sabe o porquê que eles consomem tanta energia? Nós fomos às ruas para verificar se as pessoas conhecem o motivo deles consumirem tanta energia. Você sabe por que o chuveiro, o ferro de passar, o forno elétrico gastam mais energia? Talvez porque passa mais corrente elétrica, não sei, mas a gente só sabe que esses produtos que aquecem, esquentam, passam mais energia. O porquê, acho que a maior parte das pessoas não sabe. Não tenho ideia, não tenho mesmo. Olha, eu acho que é porque a evolução é bem mais rápida, né? Então é uma coisa que evolui muito rápido. Por isso que eu acho que gasta mais. Por que gasto mais energia elétrica? Não sei, não tenho a menor ideia. Porque é o que é mais consumido. Por que o chuveiro gasta mais energia elétrica? Eu não me lembro. Para manter a temperatura da água quente, para poder passar a roupa. Porque eles precisam transformar a energia elétrica em calor. Vocês viram que a maioria das pessoas não sabem o que consome tanta energia. Os equipamentos que a gente tem em casa, todos eles consomem energia, ou mais ou menos.
Os que consomem mais energia são aqueles que produzem calor, ou seja, transformam a energia elétrica em energia térmica, que é o caso nos dias frios da gente usar os aquecedores, também no caso dos chuveiros elétricos, aqueles banhos demorados acabam gastando muita energia, então a gente tem que utilizá-lo de menor maneira. As máquinas de lavar que utilizam água quente, aquelas máquinas, quanto mais você produzir calor, os equipamentos que produzem mais calor, como o caso dos fornos elétricos, que hoje em dia estão substituindo os fornos a gás, gastam muita energia, são os verdadeiros devoradores de energia. Portanto, a gente tem que ter bastante cuidado no uso deles. Há bem pouco tempo atrás, nós tivemos o risco de apagão, por causa de vários fatores. Um uso indiscriminado de energia, cada vez consumindo mais energia em casa, nas indústrias, e também fatores como falta de investimentos em usinas hidroelétricas, termoelétricas, solares e assim por diante, e também, por causa das hidroelétricas, falta de chuva. No inverno, normalmente, há uma redução na quantidade de chuvas e isso faz com que haja uma redução nos reservatórios, consequentemente, menos produção de energia. Daí há a necessidade de exaurir outros recursos naturais, como gás natural e outros meios. Portanto, nós devemos economizar. De que forma? Fazer um banho um pouco mais rápido, utilizar apenas aquecedores naqueles dias que há necessidade, nos dias também muito quentes, também utilizarmos os nossos condicionadores de ar apenas no momento que for extremamente necessário. E utilizar racionalmente. De que forma a gente pode utilizar racionalmente também na hora da compra? Na hora da compra do equipamento, há 10, 20, 30 anos, a gente não tinha tanta preocupação em economia. Hoje em dia nós temos bastante preocupação com a economia. Então os equipamentos, hoje quando você vai comprar uma geladeira, uma televisão ou qualquer equipamento, você tem um selo, que esse selo a gente chama do selo Procel. E ele vai de uma classificação de F até A. Quanto mais próximo do A, mais econômico será esse equipamento. Ou seja, você estará contribuindo para a economia. E isso também, não só a economia do país, a economia da nossa conta de luz. Porque a conta de luz, hoje em dia, numa casa normal, aí, é um item que pesa bastante no orçamento. Então, gente, nós temos que ser cidadãos conscientes e isso o Enem busca, que a gente seja consciente, como a gente vai ver na próxima questão. Na nossa apostila, a questão 8 do Enem de 1998, no quadro a seguir, estão as contas de luz e de água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água em metros cúbicos e de eletricidade em quilowatt-hora. Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. Suponha que, no próximo mês, dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo valor da conta será de: letra A, R$ 55,23. Alternativa B, R$ 106,46. Alternativa C, R$ 802. Alternativa D, R$ 100. E alternativa E, R$ 22,90. Antes de nós resolvermos a nossa questão, vamos dar uma olhadinha numa conta padrão de energia elétrica. Nós temos acima na conta, na coluna da esquerda, a leitura anterior e a leitura atual. Dessa diferença de leitura, que é feito naquilo que a gente chama de contador de eletricidade, é que nós vamos ter qual que é o consumo mensal da residência. Logo abaixo, nós temos ainda nessa coluna o consumo que a gente teve nos últimos meses. Isso é interessante verificar exatamente para a gente manter uma certa média e também uma economia e verificar aquele mês que a gente está gastando muito e o porquê que a gente está gastando. Já na coluna da esquerda, a gente vai ver que há um consumo, que é o que a gente consumiu, a quantidade de quilowatts que a gente consumiu, e também qual é a taxa que é cobrado pela iluminação pública, que todos nós utilizamos. E logo abaixo, nós vamos verificar aonde a gente tem o consumo efetivo da casa,
que pode variar de casa a casa, dependendo do número de equipamentos que a gente tem e também de como é utilizado. O número de pessoas, isso vai variar o quilowatt-hora. Nós observamos ali que está mostrando na conta também a quantidade de quilowatts-hora e o fator de multiplicação. Esse fator de multiplicação, ele varia de ano a ano. A nossa conta ela é reajustada de 12 em 12 meses. Então, para a gente saber o valor a pagar, nós vamos multiplicar quantos quilowatts-hora nós consumimos efetivamente e este fator, que vai perfazer o total da nossa conta. Isso vai influenciar todos os outros fatores, como impostos, iluminação pública e assim por diante. Na nossa questão do Enem de 98, nós observamos que aquela família hipotética estava consumindo 401 kWh. Como houve uma dobra por algum motivo, ou seja, ele passou a consumir 802 kWh, nós vamos pegar aquele fator de multiplicação, que é, no caso da nossa questão, aproximadamente 13 centavos. O produto entre o quilowatt-hora, 802 kWh, e aproximadamente 13 centavos, vai perfazer aproximadamente R$ 106. Portanto, a alternativa correta seria o B. Mas o que significa este quilowatt-hora? O que efetivamente vai definir? Por exemplo, no chuveiro elétrico nós temos lá a posição verão, inverno, ou em alguns chuveiros a gente tem até outras diferenças de temperatura que a gente pode colocar no chuveiro. Nesses chuveiros mais modernos nós temos muito mais opções. No caso de um chuveiro elétrico, onde ele tem uma potência de 5.000 watts, esse chuveiro, para a gente verificar o que seria o quilowatt-hora, nós vamos pegar esta potência, multiplicar pelo tempo que a gente fica em horas utilizando durante o mês inteiro e depois, como nós estamos usando um múltiplo, que é no caso o quilo, nós teríamos que dividir esse valor por 1000, que vai fazer o consumo daquele equipamento em quilowatt-hora. A consciência das pessoas está melhorando. Um exemplo disso é na iluminação das nossas casas. Até bem pouco tempo, a gente só via a utilização de lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas incandescentes não são ideais para iluminação. Por quê? Porque 98%, para vocês terem uma ideia, é utilizado na produção de calor e não para o fim que ela se destina, que é a iluminação. Então está sendo substituído por lâmpadas fluorescentes. Elas custam um pouquinho mais, com certeza. Porém, elas são mais econômicas e produzem uma luz mais clara. As pessoas ainda não estão muito acostumadas, porém é uma vantagem econômica porque diminui a conta e também há uma durabilidade maior. No próximo bloco nós vamos ver os outros devoradores de energia que a gente tem em casa. Por exemplo, o chuveiro elétrico. Mas também nós temos muitos devoradores na cozinha. Até daqui a pouco.